Paz do Senhor Jesus, meus amados, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu desejo que você seja muito, grandemente abençoado por Deus e também torne-se um abençoador, fazendo aquilo que Deus deseja que nós possamos fazer, que nós possamos ser bênção para todos aqueles que nos odeiam, para todos aqueles quanto Deus, o nosso Pai, deseja abençoar, que eu e você possamos ser canais de bênção para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, e em Marcos capítulo 1, versículo 1, diz-nos o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, princípio das boas novas, da história de Jesus, segundo o evangelista Marcos. E ele então conta-nos que antes mesmo de Jesus vir, já havia uma profecia, na verdade várias, e Isaías havia profetizado, dizendo: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Então nós percebemos João o Batista, que cumpriu esta missão de preparar o caminho do Senhor, o caminho anunciado, um caminho preparado. E João então veio, e como é que ele preparou o caminho? Batizando as pessoas, um batismo de arrependimento. Aqueles que se sentiam compungidos em seus corações vinham a João no deserto, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando ali os seus pecados. E Jesus também veio. Jesus veio para ser batizado por João, e é evidente, encontrou uma resistência do profeta João, porque dizia: você não precisa ser batizado no meu batismo, eu é que preciso me batizar no teu batismo. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha nada que confessar, mas ele assumiu os nossos pecados, e por isso ele foi até o batismo de João, se identificando com a humanidade pecadora. E ele então desceu aquelas águas, desceu as águas junto com João, e quando ele se levanta, aleluia, uma pomba, o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, que me dá tanto prazer e que alegra o meu coração. João dizia exatamente isso: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quando Jesus foi batizado e aconteceu essa manifestação gloriosa, e o Espírito Santo estava ali, logo o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Marcos descreve da seguinte forma esta passagem, versículo de número 12, Marcos 1:12. Logo após o batismo, logo após aquela manifestação gloriosa, de Deus, o Espírito Santo o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. 40 dias de prova. Por aqui nós já percebemos alguma coisa tão importante. Jesus anunciado pelo profeta, Jesus o caminho preparado por João Batista, Jesus se identificando com a humanidade, com os seus pecados, Jesus passando pela prova, Jesus sendo provado, 40 dias no deserto, entre os animais, e os anjos o serviam. Nós, quando olhamos nos outros evangelhos, Mateus e Lucas, eles dão uma passagem mais completa, na verdade falam uma história mais completa a respeito disso, falando de como Satanás tentou Jesus em 3 áreas de sua vida, como Satanás foi tão astuto de usar a própria palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. Se tu és o Filho de Deus, dizia ele. E Satanás não muda de estratégia, ele continua fazendo a mesma coisa hoje comigo e com você. Todos nós, irmãos, passamos por fases de provações. Esta fase do Senhor Jesus
foi apenas uma fase. Diz num dos dois evangelhos, do Marcos, ou melhor, Lucas ou Mateus, diz o seguinte, que Satanás, depois da provação, deixou Jesus por um tempo. Por um tempo. Jesus buscando, na verdade, ele diz, uma ocasião oportuna para voltar. Então, Satanás sabe disso, ele sabe agir, e na minha vida, na tua vida, ele vai procurar provar você em ocasiões oportunas, no momento mais difícil, no momento da luta, ou no momento da glória, no momento em que você está por cima, recebe aquela voz do céu dizendo, tu és o meu filho. Aí vem o diabo e vai tentar você. Agora é importante lembrar duas coisas aqui. O Espírito Santo guiou Jesus. O Espírito Santo às vezes nos leva a sermos provados. Então, não é o diabo que está no controle da situação. Não é o diabo que vai fazer o que ele bem entender, o que ele bem quiser. Não, amados. O nosso Pai está no controle. O Espírito Santo está no controle. E a liberdade que ele vai dar ao diabo tentar, é ele que dá essa liberdade. Lembra-se no caso de Jó, quando Jó foi tentado pelo diabo, né? O diabo pedia autorização para o Pai. E Deus autorizava, mas dizia, dava para ele os limites. Louvado seja Deus, que não nos deixa cair em tentação, irmãos. Não nos deixa ser tentado a mais do que aquilo que a gente pode. Mas juntamente com a prova, com a tentação, Ele nos dá um escape para que nós possamos sair dela. Jesus sendo provado, Jesus passando pela prova. Eu e você podemos passar pela prova, mas tenha certeza, irmãos, em meio a animais selvagens, em meio, às vezes, a acusações tão poderosas do diabo, nós temos, irmãos, os anjos de Deus que nos servem e o Espírito Santo que não nos abandona, não nos deixa sozinhos. Nós temos Ele conosco. Eu não sei, você pode estar passando agora por essa fase de uma prova, por uma fase, quem sabe você já passou por fases tão lindas, já passou por um anúncio, por uma profecia, por uma promessa, já recebeu o batismo nas águas, já se batizou em Cristo Jesus, crendo nele. Quem sabe você já passou por uma outra fase, ou seja, foi batizado com o Espírito Santo. Jesus te selou com o Espírito Santo e com poder. Mas quem sabe você agora está passando pela fase tão dura da provação, da tentação, da angústia, da dor, de sentir na pele sabe, as aflições, aquilo que o diabo tem, que ele sabe fazer. Pensou ser provado com a palavra de Deus, né? Ele pegar a palavra e dizer, olha, pode pular, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Então é assim, irmãos, muitas vezes nós somos provados de uma maneira tão covarde, tentados de uma forma tão covarde pelo diabo. Mas nunca se esqueça, ao teu lado, ao teu redor, Deus sempre está. Deus não deixará o diabo ter a vantagem de você. É você e Deus que determina isso. Se você continuar firme, se você perseverar, perseverando na prova, crendo em meio às provações, se você continuar, a vitória virá sobre tua vida. Sim, certamente, a vitória virá. O Deus que livrou, os anjos que estavam ali servindo ao Senhor Jesus, eles também continuam trabalhando, servindo a mim, servindo a você. Então, confie no Senhor, em meio à prova, em meio à luta, saiba, não terminou, ainda vem o melhor de Deus está por vir sobre tua vida, sobre minha vida. Então, creia, confie, espere, esteja firme no Senhor, a cada investida do diabo, medite, leia e fale e proclame a boa palavra de Deus, diga, está escrito, Satanás,
eu tenho a vitória por aquele que me amou, eu sou mais do que vencedor, porque Ele tem me amado, Ele não me abandonou, Ele nunca me deixou, Ele nunca me deixou, Ele jamais me deixará, Ele jamais deixará você. Permaneça firme, meu irmão. Esses momentos que parecem que está tão longe, está tão difícil, Ele está segurando você, está carregando você. Amém? Lembra daquela mensagem, pegadas na areia? Assim é, queridos. Deus é aquele que carrega você no momento mais duro, no momento mais difícil. Ele está suportando você, está dizendo: meu filho, não desista, meu filho, permaneça, meu filho, vá à frente, porque eu tenho o melhor. Ainda não chegou o fim. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu convido você a se curvar diante de Deus, diante do Pai. Quando eu falo curvar, você não precisa se ajoelhar. Se você não tem condições, momentos agora, não pode se ajoelhar, não precisa. Mas se você puder, evidente, seria muito bom. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu te louvo e te glorifico, meu Deus, por esta manhã tão linda, por este momento tão precioso que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, meditarmos em Tua Palavra. Oh, Tua Palavra, meu Deus, é rica, é gloriosa, é maravilhosa. Eu te exalto, eu te glorifico. E nesse instante eu te peço, meu Pai, que a Tua mão de poder esteja sobre a vida deste irmão, desta irmã. Meu Deus, eu te peço que o Senhor, querido Pai Celestial, visite nesse instante aquele irmão que está passando pela prova, pela luta, aquele que está, meu Deus, em total desespero, talvez não para ele, meu Pai, mas para aqueles que estão presenciando. É verdade, meu Pai, que as lutas maiores às vezes vêm sobre nossas vidas, justamente quando vemos os nossos entes queridos sofrendo, passando por provações, passando por uma enfermidade. Senhor, coloca as Tuas mãos, coloca as Tuas mãos. Eu clamo a Ti nesse momento, meu Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, porque o Senhor nos ensina tanto, tanto por Tua palavra. Então, meu Pai, durante a tentação, durante a prova, coloca as Tuas mãos, meu Pai. Faz com que este irmão, esta irmã sinta agora a Tua boa presença. Que os Teus anjos estejam ali, meu Pai, ao lado do Teu servo, da Tua serva. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Receba o nosso abraço, receba o conforto do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.